estavam. E no 8 diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Em algumas versões diz: os restituo 4 vezes. Então Zaqueu, depois de se encontrar com Jesus, ele deu conta que ele era um pecador. Ele viu que Jesus estava passando. E nesse momento Jesus está a passar. Diariamente Jesus passa. Muitas das vezes nós reclamamos da vida, mas Deus, por causa da sua graça comum, nós temos oxigênio. A chuva cai para justos e injustos, para os que são salvos e não salvos. Um dia nós éramos ímpios, e hoje muitos de nós aceitamos Jesus. Mas que Zaqueu, ele deu conta que ele era um homem falho. As multidões de pecados lhe impediam de ver a Deus, mas ele queria ter esse encontro magnífico com Jesus. Jesus nos está passando agora. Somos todos Zaqueu. Qual é a situação que o irmão aqui está? Talvez canta no coral durante muito tempo. Talvez é uma mamã que é admirada por jovens, mas ainda assim nunca conheceu a Jesus. Nunca andou com Ele. Uma coisa é saber quem Jesus é, de um modo geral e superficial. Uma coisa é querer andar com Jesus. Será que você conhece a Jesus? Será que você conhece a Deus? Quem nós somos aqui? Zaqueu, um homem rico, se humilhou. Ele não queria saber o que é que iam pensar. Ele não queria saber aqueles tiques, não queria saber. Ele estava mais preocupado com a sua alma do que as suas riquezas. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Zaqueu estava nem aí para o que iam pensar, para o que iam rir, se iam falar o que é dele. Zaqueu não se importou. Ele disse que é hoje, é agora, é o momento, porque eu talvez não ter essa oportunidade, eu talvez não ter essa chance, Será que somos Zaqueus? Ou nós somos a população que, em vez de se preocuparem com a sua alma, estavam mais preocupados em querer murmurar? E nós vemos aqui que Zaqueu disse que daria, no 8, que ele daria quadruplicado. E na antiguidade, a lei exigia, vamos só abrir a palavra de Deus, Êxodos capítulo 22, para além de Êxodos capítulo 22, nós também podemos encontrar várias passagens, Levítico 6:5, Números 5, 6, 7. Então a lei exigia, diz o seguinte, no 22 de Êxodos: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Então nós vemos que pela lei, a lei exigia que quando você rouba alguma coisa, defrauda, és gatuno, você precisa devolver. E Zaqueu devolveu muito mais do que ele devia dar. Ele devolveu. Então nós aqui vemos um homem que ele se reduziu diante de um Deus que fez todas as coisas. E eu sempre digo,
A Bíblia diz que Deus fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Mas Deus poderia ter feito tudo em 2 segundos. Tudo em 2 segundos. Deus é Deus. Cientificamente, os mares, a cada dia o nível do mar aumenta. As calotas polares derretem por causa do aquecimento global. Mas nós não somos consumidos pelos mares. Diariamente as pessoas vão morrendo. Nós estamos aqui vivos. Se nós formos nos hospitais agora, vamos encontrar pessoas feridas, acamadas, morrendo. E talvez nós não nos encontramos numa situação crítica de saúde. Porque infelizmente, quando nós ficamos doentes, a nossa mente olha para Deus. Muitos de nós somos assim. Ai meu Deus. É a primeira coisa que nós falamos. Nunca vamos falar, ai meu diabo. Ai meu Deus. É mesmo assim, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, ai meu Deus. Então Zaqueu, ele refletiu, ele viu que precisava de Jesus. Talvez nós nos encontramos na mesma posição. Podemos não ser um coletor de imposto. Podemos não ser. Mas a palavra de Deus, em Marcos, capítulo 7, versículo 20, diz: Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, maldades, engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E a mesma passagem semelhante encontramos em Gálatas 5,19, que fala sobre a obra da carne. Zaqueu era um homem perverso e não está distante de nós. Nós somos perversos. A nossa mente é suja. Dizia Paul Washer que se nós colocaríamos pensamento de cada irmão aqui na igreja, nós sairíamos daqui a correr de tanta vergonha. Se nós pegaríamos um telefone do irmão aqui e trocar, entrar nas últimas mensagens, nós nunca mais viríamos aqui por vergonha. Por aquilo que nós temos feito. Então nós encontramos a população que murmurava, mas não queria conhecer a Deus. Tem uma história de um homem. Ele escalava uma montanha num tempo de muito frio. Escalavam, então nevava bastante. E apareceu uma ventania grande que todos os homens que estavam com ele caíram. Ele foi o único, ele também começou a cair. Ele começou a gritar: meu Deus, me salva! Meu Deus, me salva! E Deus lhe disse: larga a corda. Ele disse: não, eu não vou largar. Homem, larga a corda. Ele disse: não, eu não vou largar. Dia seguinte, encontraram um homem a 1 metro de distância do chão. 1 metro. Se ele largaria a corda, ele conseguiria pisar no chão. Mas ele morreu congelado, porque ele não queria largar a corda. Qual é a corda que o irmão segurou aqui? Zaqueu era um coletor de impostos, roubava e se aproveitava do povo. Mas nós não somos Zaqueus, mas temos alguma coisa que nos impede de ver a Deus. Qual é a corda que tem impedido de crer em Deus? Qual é? Finanças, preguiça. O que tem impedido o irmão de ver a Deus? O que? Essa corda que pegamos, nós vamos morrer congelados. Precisamos largar, deixar Deus agir. Aquele homem disse: meu Deus, me salva. Ele pegou na corda com muito frio. Deus lhe disse: homem, larga. Ele não conseguia ver o chão. Então ele disse: homem, larga a corda. Ele não queria. Dia seguinte encontraram o homem a 1 metro de distância do chão, morto e congelado. Indo na nossa palavra, para finalizar,
Quando Zaqueu disse que iria devolver 4 vezes mais, e no 9 Deus disse, Jesus, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E eu imagino a alegria de Zaqueu. Ele ficou atrapalhado. E meu Deus, ele tremia, acredito eu, em choque. Deus olhou para Zaqueu, que ele precisava de perdão. E Jesus, por incrível que pareça, a Bíblia fala que quando João Batista apareceu, e muitos pensavam que ele era o Cristo, chamavam ele de endemoniado, porque João Batista era tão santo que não comia o que os outros comiam. Ele preferia viver lá no deserto. E quando Jesus apareceu, Jesus andar não fazer as mesmas tortas, mas conversava com as prostitutas, falava com os gatunos, eles chamavam que são beberrão, sentava com muita gente que não era cristã. E parece um paradoxo, porque em Salmos 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda igreja, Salmos 1, e não se assenta na roda. E Jesus fazia isso. Parecia uma confusão, mas que Jesus estava a nos mostrar que todos nós precisamos do perdão. Devemos ter um olho que esse precisa de perdão, e não um olho de que essa prostituição, esse pecado. E muitos ficam com vergonha. Tem muitas pessoas, e nós temos amigos que não são cristãos, nossos professores, nossos chefes, muitos deles não são cristãos. Deixamos de falar com eles? Claro que não. Devemos mostrar o amor. A Bíblia fala sobre o jugo desigual. E o jugo desigual não está a falar de você se casar com... É também, mas a ênfase não é essa, de você casar com alguém que não é cristão. Jugo desigual é não coadunar com as trevas, não andar com as trevas. A luz e as trevas não podem andar junto, mas não quer dizer que nós não podemos cumprimentar, não podemos falar com as outras pessoas. Se nós não agimos com amor, como é que essas pessoas vão conhecer a Deus? Você não cumprimenta, não fala com os seus colegas, então eles vão conhecer como a Deus. Tem que ser a partir da maneira como você age. E Jesus nos mostrou isso com Zaqueu. Você vem na igreja bem cedo, ensaiar nas mamães, mas não fazes pequeno almoço para o teu marido. Você vem cantar nos jovens, mas deixaste a louça suja em casa. É uma contradição. Como é que estão os irmãos, teus tios, que não conhecem a Deus, vão querer conhecer a Jesus, se a tal pessoa que se diz cristã, que vai à igreja, age ao contrário? Deus olhou para Zaqueu, que ele precisava de perdão. E em João, no versículo capítulo 3, no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 12 vai falar, João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que o aceitaram terão o direito de ser chamado filho, não primo nem vizinho, mas filho. Que possamos refletir, irmãos, que no dia de hoje possamos sair daqui diferente, agir diferente. Talvez tu tentas conhecer a Deus, mas sentes que há um bloqueio. Nada é impossível para Deus. E Lucas 1,37 fala sobre isso. Porque nada é impossível para Deus. Procura conhecer a Deus. Talvez você queira conhecer, vez da igreja, voltas, mas parece que nada acontece. Eu me lembro quando aceitei Jesus, pregaram para mim, me perguntaram se eu queria conhecer, eu disse sim, quero. Eu não senti nada do tipo, senti meu coração, chorei, não. Eu só disse que eu quero. Mas à medida que fui caminhando com Jesus,
Deus foi me mostrando quão distante dele eu estava e me dava mais força. Muitas das vezes, quando aceitamos Jesus, nós podemos não agir como o irmão fulano, o irmão cicrano, mas cada um age de maneira diferente. Talvez tu estás aqui na igreja e tens dificuldade de querer conhecer a Deus. Eu em casa gosto de dizer, não procura ter vontade e depois quer orar. Vai só orar, para depois você ter vontade. A nossa carne é separada de Deus, é corrupta, é suja. E muitos teólogos afirmam que nós temos 3 inimigos: a carne, a sociedade e o diabo. E por vezes tudo estamos a acusar quem? O diabo. Ele é sim astuto, mas a nossa carne é corrupta. A nossa carne está separada de Deus. Então, se nós alimentamos mais a carne, vamos querer ter tendências de viver na carne. Por isso é que devemos nos santificar diariamente. Santificação progressiva, diariamente, buscar a Deus. Não tens vontade de orar? Procura um irmão. Uma mamãe uma vez aqui nos disse que devemos ter parceiro de oração. Não disse a palavra parceiro, mas disse pede, ora com alguém, para alguém passar e orar junto. Parceiro de oração. Estudarem junto a palavra de Deus. O ano todo terminou. Qual é o livro que o irmão está? Em casa, você com a sua mulher, qual é o estudo que vocês estão a ter? Então vamos nos encher da couraça da justiça. Vamos procurar a Deus diariamente e Deus vai te usar. Ah, mas eu não consigo orar, não orei hoje, ora amanhã. Amanhã não consegue orar, ora depois da manhã. Para quem treina, sabe que quando a pessoa começa a fazer exercícios físicos, nos primeiros dias é difícil porque vai sentir dor no corpo e vai ter tendência de querer desistir. Mas de tanto você o fazer, aquilo fica rotina, você começa a sentir o prazer. Tens que desenvolver esse prazer. Quem desenvolve isso é Deus, é Jesus. Quanto mais buscas a Deus, a oração é um microscópio que nos ajuda a ampliar as nossas falhas, os nossos defeitos. Seja como Zaqueu, vamos nos arrepender diariamente. Nos arrepender daquilo que temos feito, que não agrada a Deus. Vai só, busca só Deus, as outras coisas Deus vai te tirar. Não depende de ti, depende dEle. Mas você precisa fazer a tua parte. Mulheres que oram, mulheres de oração, que impactam o mundo. A oração de um justo muito pode para os seus efeitos. Então eu quero que o irmão abaixe a sua cabeça. Deus está orando. Abaixe a sua cabeça e peça a Deus: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu tenho falhado. Oh Deus, eu quero te seguir. Eu quero ser como Zaqueu. Eu quero deixar aquilo que me impede de te ver. Oh Pai, me ajuda. Oh Senhor, eu quero ser transformado. Quero ser usado. Quero fazer parte da tua obra. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, te agradeço mais uma vez por essa mensagem que já foi escrita, que fui usado somente como mensageiro, fui usado somente como vaso. A sua palavra diz que a sua palavra é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que não penetra somente a carne, mas também a alma. Oh Deus, esteja conosco, nos ajuda, Deus, a olhar para ti. Ó Pai Santo, remova tudo aquilo que não faz parte de Ti. Nos ajuda a ser uma igreja avivada, uma igreja que ora, uma igreja que Te busca. Eu quero entregar cada irmão aqui nas Tuas mãos, ó Deus. Eu acredito que Deus, o Senhor transforma, o Senhor cura. Muitos estão, ó Pai Santo, mortos espiritualmente. Nos ajuda, nos dá forças, ó Deus. Nos guie e nos leve em segurança. Que essa mensagem possa servir de conselho para todos nós nessa noite, que possamos abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir nossos olhos e repreendemos toda a astúcia do inimigo, repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti. Eu acredito, Pai, que corações estão a ser transformados hoje. Eu acredito que os corações continuam a ser transformados, ó Pai. Oh Deus da glória, Te agradecemos por tudo. Obrigado, Deus,
nos guie, nos leve em casa em segurança, e que lá em casa possamos refletir quem nós somos, o que nós temos feito. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.